iniciar mais uma aula de arte com o professor Tony. Acompanhe a continuação do nosso conteúdo do capítulo 2, derramar a tinta, colorir o papel, tá certo? Vamos para este item de número 5, que é uma informação muito importante para darmos continuidade à nossa aula. Você sabe o que é têmpera? Têmpera é o nome dado às tintas dissolvidas em água ou em algum tipo de cola. Com o passar do tempo, esse nome foi atribuído a uma tinta feita à base de ovos. Muito usada durante a Idade Média na Europa, principalmente para pintar grandes painéis. Aqui abaixo, pessoal, vocês vão ter uma pequena experiência de como criar esta tinta, tá certo? E depois vocês vão estar fazendo esta pintura com um autorretrato de vocês. Vamos aqui para a pintura corporal Assurini. É um povo indígena, tá certo? O povo Assurini do Xingu vive no estado do Pará, à direita do rio Xingu, próximo ao Igarapé e Pixuna, junto com outros povos tupis da região. Os Assurinis foram contatados na década de 1970, quando projetos governamentais como a construção da rodovia transamazônica e a hidrelétrica de Tucuruí expandiram os limites de ocupação da sociedade nacional nessa área da Amazônia entre o Xingu e o Tocantins. Acompanhe o texto lá no seu livro, continue para resolvermos as atividades que vêm a seguir. Temos aqui as técnicas e materiais importantes usados neste povo indígena. No corpo humano, usa-se o suco do fruto do genipapo verde, tinta vegetal e os pincéis são a haste de uma leguminosa jufiúva, uma lasca de palha de babaçu. Os dedos ou o talinho encapado de algodão, rala-se o fruto verde do genipapo na raiz da palmeira, paximbinha e espreme-se ao sumo, ao qual se adiciona carvão vegetal, esfregando no fundo de uma panela de cerâmica semi-quebrada, na qual se deposita o líquido. Com o carvão, o desenho fica visível durante a execução da pintura feita com os pincéis ou os dedos, tá certo, pessoal? Acompanhe mais esse texto, tá certo? Questão de número 1, vamos acompanhar um pouco mais sobre a cultura do povo Assurini. Após ler o texto Pintura Corporal Assurini, responda. Letra A. Quais os suportes para a pintura do povo Assurini do Xingu que o texto destaca? Então você vai ver qual os principais recursos utilizados ali para a pintura que o povo Assurini apresenta, tá certo? B. No texto é possível entender que as formas feitas pelo povo Assurini do Xingu não são apenas decorativas. Explique. Então, deu para entender que a pintura não é feita apenas para decoração, é feita para outros recursos, outros detalhes de acordo com a cultura do povo que você vai destacar, você vai colocar aqui como explicação. Temos aqui também um outro texto muito importante, tá certo? Que vocês vão estar acompanhando lá diretamente no livro de vocês. Vou fazer a leitura do primeiro parágrafo e vocês continuam, tá certo? Afinal, por que as pessoas fazem tatuagem? Nos dias de hoje, a tatuagem adquiriu uma nova forma de ser assumida e de ser praticada socialmente. É cada vez mais frequente ver corpos tatuados em distintos setores sociais, quase sem restrição de gênero, idade ou status socioeconômico. Por um longo período, a tatuagem foi marginalizada, porém vem se inserindo em novos contextos sociais, ganhando outros significados. É importante pensar na transformação do valor atribuído à tatuagem enquanto imagem. Antigamente, a tatuagem era vista como uma marca de desonra, maldade, além de remeter à cultura de povos colonizados e por isso era proibida, tá certo? Acompanhe e continue o texto para fazermos as atividades a seguir. Vamos para a questão de número 2. A partir do texto, converse com o professor e seus colegas sobre a prática da tatuagem e elabore um pequeno texto com as conclusões que surgirem. Muito importante isso, tá certo? Acompanhe lá esta atividade. Vamos para o repensando.
Vimos que o corpo também pode ser um suporte para a pintura. Vários povos do mundo inteiro utilizam ou utilizarão a pintura corporal para representar artisticamente. Os egípcios ficaram famosos por utilizar uma maquiagem marcante. Os olhos eram pintados com col, mistura do mineral malaquita com carvão e cinza. Essa pintura, além de proteção, era uma forma de distinção. Bom, acompanhe aqui a imagem, né? A rena era usada pelos árabes para refrescar os pés, as mãos, em tempo de muito calor. Então temos aqui a pintura corporal feita na mão, né? No período egípcio. Mais adiante, temos a nossa atividade, mais uma atividade. Número 1. Você conhece outros povos que utilizam a pintura corporal? Quais? Então, aqui uma resposta pessoal a respeito do seu conhecimento. 2. Pense nas pinturas corporais que são reutilizadas na sociedade em que você vive. Sobre elas, responda. A resposta pessoal também temos as questões. Letra A. São presentes e aceitas em todos os ambientes e momentos sociais. Por quê? Então, uma resposta pessoal aqui também a respeito da pintura corporal. B. É aceito que todas as pessoas façam. Por quê? E C. Reflita sobre os preconceitos e estereotipos existentes na sociedade com relação à tatuagem e em seguida compartilhe com os seus colegas. Muito bem, aqui ampliando o conhecimento. Número 1. Conceitue as palavras a seguir. Letra A. Pigmento. Então, quais os conceitos que nós entendemos pela palavra pigmento? B. Bidimensional. C. Afresco. D. Tonalidade. E. Pictórica. E F. Abstração. Tá certo, pessoal? Acompanhe lá o nosso pequeno texto, a nossa atividade, o nosso conteúdo para continuarmos como um capítulo importante para a nossa segunda avaliação, tá certo? A todos uma excelente atividade e um forte abraço.